Deus, ele tem um relógio, e esse relógio está correndo desde o início da humanidade. E desde o princípio da sua criação, Deus vem profetizado na Escritura aquele momento aonde ele descansaria. Não que Deus precise de um descanso, mas Deus ele quer descansar com o seu povo, no sentido de que o seu povo não esteja mais debaixo da escravidão e do pecado deste mundo. Nós já demonstramos que Deus ele tem um relógio, e esse relógio está tipificado nos 144.000 que vai aparecer lá em Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14. E esses 144.000, eles falam justamente do tempo em que Deus ele vai permitir que as obras deste mundo continuassem. Mas como vai dizer a Escritura, no sétimo dia será o que? Proibido qualquer tipo de obra humana. E assim como nós, irmãos, ansiamos por descansarmos de todas as nossas angústias e de todas as nossas fadigas, Deus ele anseia por estar com seu povo nesse momento único que está apontado no sábado de Deus. O homem trabalha por 6 dias, assim Deus também trabalha nessa criação caída durante 6.000 anos, mas no 7º milênio, ou seja, no sábado milenar, próprio Deus ele vai descansar com seu povo na figura de Jesus, o Filho de Deus. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo curso Despertar Espiritual e Imersão na Bíblia, onde nós vamos estudar desde os conceitos mais básicos até os mais elevados e avançados da Palavra de Deus. E eu mesmo vou estar com você ministrando muitos estudos em diversas aulas, em diversos módulos. E certamente é um dos cursos mais completos que você vai conhecer e que você vai ter acesso. E o melhor de tudo é que quando você participa desse curso, você vai estar financiando não só o meu canal, mas o canal de outros irmãos. E para você conhecer melhor esse projeto, eu vou deixar aqui na descrição um link onde você vai clicar e você vai receber todas as informações necessárias para participar deste curso, que certamente vai fazer você dar um salto no seu conhecimento espiritual. E eu vou estar deixando também aqui um cupom de desconto para você que quer participar. Você vai ter aulas lá comigo, diversas aulas, irmão. São muitas horas de estudo, onde você vai estudar desde os princípios elementares da fé até as profecias aí mais avançadas da palavra de Deus, 2 casas de Israel, arrebatamento, história da igreja em alguns pontos importantes e muitas outras coisas. Espero todos vocês lá comigo para estudarmos juntos. Então não te esquece, você que quiser participar do nosso curso Despertar Espiritual, Imersão na Bíblia, onde nós vamos tratar isso aqui que nós vamos ver no vídeo e muito mais. Irmãos, eu tratei no vídeo passado sobre o relógio de Deus. E esse relógio de Deus, irmãos, ele fala de muitas coisas importantes. Por quê? Porque, irmãos, assim como Deus ele profeticamente demonstrava através de elementos proféticos que aconteciam lá no passado, não é mesmo? Sombras, festas, a relação dos 6 dias de trabalho, dos 6 milênios, Deus estava mostrando um descanso. Nós vamos ver que também a realidade acontece o mesmo. Na tipologia, naquilo que não era a realidade, mas era a sombra, Deus ele utilizava o padrão de 6 dias, 6 anos para mostrar uma realidade profética que se cumpriria no fim, que é 6.000 anos de trabalho, e no 7º milênio viria o descanso. Então esse relógio ele está correndo, irmãos. Por isso que quando você vai para Apocalipse, que diz que o diabo sabe que lhe resta pouco tempo, ele sabe que esse tempo está acabando, porque o diabo, bem ou mal, ele conhece algumas projeções proféticas e algumas figuras que Deus faz questão de demonstrar para ele. Todas as vezes que a gente vê que Deus tirava o seu povo no meio da escravidão, da relação do 6º para o 7º dia, Deus ele estava mostrando que um dia o seu povo sairia da escravidão. Então isso vai ser tipificado no sábado, na festa dos tabernáculos, no ano da remissão, que é o 7º ano, no próprio ano do jubileu. E o inimigo entendia que isso era uma figura que Deus estava mostrando a salvação, né? Então quando Deus, assim, por meio de Cristo, ele diz que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, é que você precisa entender, irmãos, que o sábado ele só foi aparecer por causa justamente da transgressão, e o homem passou a estar debaixo de escravidão. Quando o homem passou a estar debaixo de escravidão, Deus ele trouxe o sábado para que o homem descansasse. Mas quando Deus ele deu o sábado tipológico, ele tinha em mente falar da verdadeira, né, do verdadeiro sábado, que é aquele que vai vir, que de fato nós vamos estar libertos. Porque, irmãos, hoje, por mais que você tente guardar o sábado literal, você ainda tem as preocupações desse mundo, você ainda tem as dificuldades do pecado.
Então isso faz com que você não consiga guardar o sábado de fato. Nas sombras ele não podia ser guardado de fato. Por isso que quando você vai no Salmo 95 diz assim, que o povo esteve no deserto durante 40 anos, mas ainda assim eles não entraram no descanso de Deus. Então, ainda que eles estavam lá no deserto guardando o sábado, eles não entraram no sábado. Então, esse relógio de Deus fala justamente disso. Basicamente, a gente vai tratar sobre os 6.000 anos, e nesses 6.000 anos a gente estava entendendo sobre os 144.000, não é mesmo? Que nós vamos ver aqui nessa relação de 12.000 mais 120.000. Quando você pega, irmãos, os 144.000, que nós vamos ver logo mais aqui, que vai dizer o seguinte, né? Você vai ver que em Apocalipse capítulo 7 vai aparecer as seguintes expressões para você entender. Apocalipse capítulo 7, verso 4 até o verso 8, mais ou menos diz assim: Então ouvi o número dos que foram selados e era de 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, e ele vai falando aqui de todas as tribos, que cada tribo tem 12.000. Então você tem Ruben, você tem Gade, né? Você tem Asher, você tem Neftali, você tem Manassés, aqui você tem Shimeon, você tem Levi, né? Você tem Issacar, você tem Zebulon, e você tem José, e por fim você tem Benjamim. Então isso aqui, irmãos, e também esqueci de Judá, né? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque ele está pegando as 12 tribos de Israel e ele está fazendo um paralelo de 12.000 para cada, e somando essas 12 tribos vezes 12.000, você vai ter 144.000, tá? Então, eu falei no vídeo passado muitas relações com isso, então eu não vou aqui fazer todos aqueles cálculos que eu mostrei no vídeo passado. Mas você deve entender que aqui ele está mostrando essa relação com as 12 tribos, e essas 12 tribos vão formar os 144.000. E uma coisa muito importante aqui, irmãos, é que esses nomes que estão lá, irmãos, não é para dizer apenas que são 144.000 judeus, como alguns interpretam, por dois motivos. Primeiro, que nem todos os israelitas, né, no contexto histórico, são judeus. Todo judeu é um israelita, vamos dizer assim, mas nem todo israelita é judeu, tá? Então as pessoas elas fazem muita confusão. Irmãos, é considerado como judeu de forma genética histórica aqueles que fazem parte da tribo de Benjamim e da tribo de Judá. Esses vão ser chamados de judeus. Você precisa entender um pouquinho das duas casas da divisão do reino, onde nós vamos ver que Israel vai se dividir em duas casas, a casa de Israel e a casa de Judá, né? Uma ficava no reino do norte, outra ficava no reino do sul. Então, essa divisão ela vai se dar quando Salomão ele vai pecar contra o Senhor. E por causa desse pecado, Deus ele vai arrancar o reino de Salomão, ou melhor, do seu filho Roboão, e aí ele vai agora constituir duas casas. A casa de Judá, ela vai ser constituída por duas tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e alguns levitas, mas que não era necessariamente caracterizado como sendo parte da casa, né? Mas porque a grande parte dos levitas vai ficar, né, na casa de Israel, tá? Então, a casa de Israel, ela vai ser composta de todas as outras tribos restantes. Então, a casa de Judá era formada de Benjamim e era formada de Judá. E esses são judeus, tá? Esses são constituídos como judeus. E o mais interessante, irmãos, é que quando você olha aqui no contexto dos 144.000, você vai ver que os primeiros a serem selados são quem? Então, ouvi o número dos que foram selados, era de 144.000. Dos filhos de Israel, da tribo de Judá, foram selados 12.000. Então, quando você pega aqui Judá, irmão, Judá vai ser quem? O primeiro. E quando você passa por todas as outras tribos, você vai ver que o último a ser selado é da tribo de Benjamim, né? Então, os primeiros a ser selados dos 144.000 são os de Judá, e os últimos são os da tribo de Benjamim. Deus ele colocou esta configuração aqui, né? Não é por um mero acaso, mas tem um significado. E esse significado de toda essa configuração, ele é muito importante. Por quê? Porque você vai ver que entre Judá e entre Benjamim, nós vamos ver aqui, irmãos, deixa eu colocar uma outra cor para você entender melhor. Vamos colocar esse vermelho aqui. Você vai ver que entre essas tribos, que é Judá e Benjamim, nós vamos ter Rubens, nós vamos ter Gade, nós vamos ter Asser, nós vamos ter Neftali, nós vamos ter Manassés, nós vamos ter Simeão, nós vamos ter Levi
nós vamos ter Issacar, nós vamos ter Zebulon e nós vamos ter José. Então perceba que estes aqui que estão em azul, que é Judá e Benjamim, vão formar exatamente a casa de Judá. Lembra que eu falei um pouquinho antes? Que a casa de Judá ela é formada por Benjamim e ela é formada por Judá. Porém, a casa de Israel vai ser formada por todas essas outras tribos aqui, Rubens, Naftali, etc, etc, etc. Então, o que a gente está vendo aqui? Que Deus ele abriu tudo por meio da casa de Judá, perfeito? O selamento ele vai ser aberto pela casa de Judá e Deus ele vai agora fazer uma pausa, vamos dizer assim, na casa de Judá e ele vai abrir um parêntese aonde vai abrir a casa de Israel. E essa casa de Israel sendo aberta, né, nós vamos ver que quando se cumpre aqui o tempo de José, é como se Deus fechasse esse parêntese que abriu da casa de Israel e agora ele volta novamente a trabalhar com o contexto da casa de Judá. Então, você tem aqui, irmãos, olha que tremendo. Vamos voltar para o slide passado para você entender. Você tem, no início, né, você tem os primeiros 12 mil, que é Judá, e você tem entre Judá e Benjamim, você vai ter 120 mil. Por quê? Porque aqui vão ser 10 tribos. E 10 tribos, né, sendo que cada tribo vale 12 mil, você vai ter um total de 120 mil. E quando esses 120 mil aqui, eles acabam, nós vamos ver que agora Deus vai abrir mais 120 mil em Benjamim. Então, Judá são os primeiros que vão receber, né, o selamento. Não vamos entrar no mérito do selamento aqui, ok? Mas Judá vai ser o primeiro a receber o selamento. E aí nós vamos ver que agora vai haver um parêntese, onde a casa de Judá vai receber também o selamento, e esse selamento ele vai formar 120 mil. E por fim, Deus agora, novamente no final, depois que se cumpre os 120 mil, ele vai abrir mais 12 mil em Benjamim. E quando você pega 12 mil de Judá e 12 mil de Benjamim, você vai formar 24 mil. E quando você pega as 10 tribos que tem o valor de 12 mil, nós vamos ver que elas vão formar exatamente 120 mil, tá? Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Olha que interessante. A casa de Judá, ela é formada por Benjamim e por Judá. E se ela é formada por Benjamim e por Judá, você tá vendo que Deus ele tá dando um link ali para Apocalipse 7, onde nós estamos vendo que Deus ele vai começar pela casa de Judá. É como se ele desse uma pausa na casa de Judá, e agora ele dando uma pausa na casa de Judá, ele vai abrir, não é mesmo? Essa porta para que a casa de Israel, que vai ser tipificada nas outras tribos, ela agora passasse a ser selada. Mas quando chega lá na última tribo da casa de Israel, que nós vamos ver aqui, que é justamente a tribo de José, e essa tribo aqui, quando essa tribo termina de ser selada, agora começa o selamento de Benjamim. Vai começar o selamento de Benjamim. E isso não é sem um sentido, irmãos. Por quê? Irmão, Jesus... O evangelho começou a ser pregado para quem? Para os judeus, em Jerusalém. Mas depois que o evangelho foi pregado para os judeus, e nós vamos ver que vai acontecer aquela questão do ano 70, nós vamos ver que o enfoque do evangelho, não que os judeus não recebessem o evangelho, não é isso, mas nós vamos ver que o enfoque do evangelho agora ele vai cair sobre gentios. E os gentios vão ser representados pela casa de Israel. Agora, né, o evangelho chegou aos gentios. E se você estuda as duas casas de Israel, você vai ver, irmãos, que justamente está sendo representado nessa casa de Israel. Só que quando, irmãos, a gente vê que os 120 mil se completam, que esses 120 mil eles estão completos aqui, nós vamos ver que agora, irmãos, Deus ele vai começar a chamar Benjamim novamente. E Benjamim, junto com a tribo de Judá, vai formar a casa de Judá. Então Deus está nos mostrando que ele começa o selamento pela casa de Judá, ele dá uma pausa na casa de Judá, e agora ele começa a trabalhar na casa de Israel, que vai ter um valor de 120 mil. E quando esse valor de 120 mil ele se cumpre, Deus ele vai abrir novamente a casa de Israel para que o selamento se finalize aonde? Em Benjamim, tá? E isso é aquilo que vai estar escrito lá em Romanos capítulo 11. E o que diz em Romanos capítulo 11, né? Lá vai dizer que nós não devemos presumir em nós mesmos, que veio parte endurecimento em Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios, mas depois ele vai fazer com que a casa de Judá enxergue o Cristo. Nós vamos entender isso. Então ele está mostrando aqui, irmãos, a ordem do evangelho que ele foi trazido ao mundo, para os judeus, gentios, e no final Deus vai estar abrindo a porta novamente para os últimos judeus, que vão ser
Benjamim. Então, quando Jesus falava assim, irmãos, os últimos serão os primeiros, ele não estava falando isso sem um sentido, mas ele estava falando justamente, irmãos, que aqueles que seriam os últimos também seriam os primeiros. E nós vamos ver que os primeiros foram quem? Casa de Judá, que está apontando na tribo de Judá, mas os últimos foram Benjamim, que também fazem parte da primeira casa. Então, por isso que diz que os últimos serão os primeiros, ou seja, a casa de Judá, que é formada por Judá e Benjamim, vai ter como início da pregação do evangelho em Judá, mas o final da pregação do evangelho vai estar aonde? Em Benjamim, que também faz parte da casa de Judá. Então, aqui nós vamos compreender que o evangelho ele vai começar a ser pregado em Jerusalém para os judeus. Nós vamos ver que vai ter um período de mais ou menos aí 2000 anos, onde o evangelho vai ser pregado para os gentios. E depois desse período, no final dos tempos, irmãos, nós vamos ver que os judeus, ou seja, tipologicamente apontados em Benjamim, vão voltar a receber o evangelho novamente. Então, aqui, irmãos, como eu já mostrei em outros vídeos, os olhos deles vão ser abertos. Vai ter abertura dos olhos de Israel aqui. Nós vamos ver que aqui vai ser abertos os olhos de Israel, então eles vão estar recebendo o evangelho. Eles recebem o evangelho primeiro, os seus olhos tornam cegos, eles têm os seus olhos cegos para não enxergar o Messias, conforme está nas profecias, conforme está nos evangelhos mesmo, nas próprias cartas de Paulo. E depois que isso ocorre e que os gentios eles chegam ao seu ápice, quando se completa o número 120 mil, que está apontando para o tempo em que o evangelho seria pregado para os gentios, nós vamos ver que Deus ele vai abrir a última porta apontado nos últimos 12 mil. Então, gentios vão formar 120 mil e a casa de Judá, sendo Judá 12 mil e Benjamim mais 12 mil, vão formar os últimos 24 mil, que vai dar justamente 144 mil, tá? Eu acho que deu para compreender isso. E a totalidade disso vai mostrar, né, que nós vamos ter aqui o número 6.120 jubileus. Perfeito? Mas aí a gente trata dos 120 jubileus num outro momento. Consegue perceber aqui, irmãos, como Deus ele está dando um direcionamento para o trabalho que Deus ele vai fazer em relação à casa de Judá? Então, talvez para algumas pessoas isso fique um pouco implícito. Mas, irmãos, o que é importantíssimo aqui, que tem o cerne para nós entender, é essa relação de Benjamim. E nós vamos ver que Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Benjamim, ele vai ser o último dos filhos de Jacó que vão se manifestar. E Benjamim é aquele que vai receber uma porção maior dos seus irmãos lá na história de José, tá? Então, isso é extremamente importante, porque vai revelar algumas coisas para nós, vai revelar algumas coisas muito importantes, mas este número que aqui está, que é o número 120, irmãos, ele é um número extremamente importante que nós vamos ver em alguns pontos aqui. Eu não vou botar todos os textos onde vai aparecer a expressão 120, mas eu vou colocar aqui um que na minha concepção é bem expressivo. Talvez o enfoque que eu vou dar aqui no vídeo ele seja um pouco diferente daquilo que alguns irmãos estão acostumados. Mas eu quero dizer para você que isso vai acrescentar bastante coisas no seu entendimento. Porque, irmãos, quando você vê essa relação com Benjamim, você vai ver que Benjamim é que está apontando no contexto em que os olhos vão ser abertos, em que os olhos vão ser abertos para que se enxergue o Cristo. Nos vídeos que a gente tratou de Zacarias capítulo 12, eu mostrei que havia uma cegueira sobre Israel e que essa cegueira foi colocada sobre Israel, ou seja, sobre a casa de Judá naquele contexto, e que no tempo determinado por Deus, que nós vamos estudar em Zacarias 13 e alguns outros vídeos de Zacarias 12, Deus ele vai abrir os olhos deles. E essa relação com Benjamim, ela tem a relação com abrir de olhos. Por quê? Porque nós vamos ver que quando Benjamim ele vai ser apresentado para o seu irmão José, nós vamos ver que José vai se apresentar para os seus outros irmãos e esses vão ter os seus olhos abertos e entender que José, na verdade, aquele senhor do Egito, na verdade, ele era um hebreu. Ele era o seu irmão que havia sido negado. Mas eles tiveram que procurar da comida de José, percebe? Eles tiveram que ir atrás da comida de José. Isso é uma relação, no fim, que o povo que rejeitou a Cristo ele vai ter que buscar, né, o alimento que Jesus vai prover para eles também, percebe? E aí Benjamim vai se manifestar nesse contexto e os olhos deles vão ser abertos. Então vamos avançar aqui. Então nós vimos, irmãos, aquela relação das 12 tribos. Na verdade são 11 tribos que vão formar aí 12 mil mais 120 mil. E nós vamos ver que a 12ª vai formar os 144 mil.
Agora, olha que interessante que vai aparecer aqui em Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, tá? Tem coisas muito impressionantes aqui que você precisa ver. Que diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, o outro Tiago, Simão, que é Pedro. Não, acho que esse aqui, Simão aqui não é Pedro, perdão. É o outro Simão, né? Judas. Quando você faz a contagem desses apóstolos que aqui estão, desses discípulos, você vai ter 11. Você não vai ter 12 aqui. E do mesmo modo, irmãos, que nos 144 mil você vai contar 11 tribos, vai dar 12 mil mais 120 mil, esses 11 apóstolos estão apontando para isso. É como se esses 12 apóstolos, irmãos, eles estivessem apontando para as 12 tribos. Percebe? Os 12 apóstolos de Cristo, eles vão ter uma ligação direta com as 12 tribos. Então, é como se cada discípulo de Jesus, desses 12, eles também tivessem a relação com os 12 mil. Então, você está vendo aqui exatamente a mesma coisa, irmãos. Você está vendo que é como se Deus estivesse mostrando a relação das 11 tribos aqui nos 12 apóstolos. Aqui, na verdade, são 11. E aí nós vamos ver que aqui eles vão chamar o último, né? O último apóstolo, porque Judas vai trair a Cristo e ele vai ser tirado, e no lugar dele vai ser colocado Matatias, ou Matias, dependendo da tradução. Só que nós temos que entender uma coisa, irmãos. Eles vão levantar esse Matias pelo seu próprio braço, mas na verdade quem vai ser levantado como último apóstolo não vai ser necessariamente Matias, mas vai ser Paulo. Percebe? Os 11 apóstolos agora foi tirado Judá, e no lugar dele vai ser colocado quem? Paulo. Ainda que Matias tenha sido levantado, ou seja, eles levantaram pela carne. Mas quem de fato levantou o último apóstolo foi quem? Foi justamente Jesus. E Jesus vai abrir os olhos de Paulo. E adivinhe qual é a tribo de Paulo? É justamente a tribo de Benjamim. Você percebe as ligações de contexto? Paulo é o último apóstolo da tribo de Benjamim, assim como os outros apóstolos, eles vão apontar para aqueles 12 mil da casa de Judá, mais os outros 120 mil do que? Da casa de Israel. Por isso, irmãos, que nós vamos ver que no verso 14 desse mesmo trecho vai dizer: todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de 120 pessoas. Olha que tremendo, irmãos. No mesmo contexto que eu falei para vocês, o número 120 vai aparecer aqui, mais os 11 apóstolos. É a mesma coisa. Deus está tipologicamente mostrando na relação dos apóstolos os 144 mil. E quando esse número 144 mil que está apontando aqui, e mais essa relação de 120 discípulos aqui está sendo mostrada, nós vamos ver que vai acontecer o quê? O primeiro derramar do Espírito Santo vai acontecer. Olha que tremendo. Então, do mesmo modo, irmãos, que nós vemos que tem que se completar aqui o número 120, Jesus ele vai até os céus, vai aparecer o número 120, o Espírito Santo vai ser derramado. Nós vamos ver em Apocalipse, quando o número 120 mil, que está apontando para a casa de Israel, ele for completo, vai acontecer o quê? O último derramamento do Espírito Santo. E assim como Paulo foi chamado nesse contexto onde o Espírito estava sendo derramado sobre os discípulos, assim nós vamos ver que o Espírito Santo vai ser derramado e os últimos, Benjamim do tempo do fim, vai ser chamado também. Então, nesse próximo tópico aqui, irmãos, nós vamos tratar sobre Benjamim. Mas eu quero dar um recado para você. Irmãos, em março de 2025, eu e o irmão Tiago Tis vamos estar viajando para Israel. E nós queremos convidar você também a participar conosco e irmos para Israel. Estarmos juntos nessa viagem, aprendermos muito sobre a palavra de Deus, entendermos da história, né? Você pode fazer um passeio com a sua família, com diversos locais inclusos nessa viagem. Você quer conhecer melhor, irmão? Você quer estar comigo, que o irmão Tiago Tis, lá em Israel, em março de 2025? Vou deixar para você aqui um link aonde você vai poder estar participando. Esteja conosco em março de 2025. Vamos estar todos lá para conhecermos melhor como é a cidade de Jerusalém, Israel. Espero você lá nessa viagem que vamos fazer. E nós vemos aqui, irmãos, que então existe esse chamado de Benjamim. Benjamim está sendo chamado aqui
como essa última tribo que faltava entre as outras 11 tribos. E do mesmo modo que haviam 11 discípulos, e Paulo vai ser colocado como 12º, que olha que tremendo, né? Em Apocalipse nós vamos ver que a tribo de Dan, ela vai ser tirada. E quando ela é tirada, veja, Benjamim vai ser incluso ali, né? Manassés e outras vão ser inclusos ali. Então, do mesmo modo que Judas foi tirado por traição, nós vamos ver que Dan não vai constar lá. Porque Judas, ele é uma relação com Dan lá, que diz a palavra, né, que Dan será como a serpente que vai morder o calcanhar do cavaleiro. É uma relação com Judas também, que foi aquele que traiu. E Benjamim, irmãos, ele é esse último que foi chamado. E quando nós avançamos mais um pouco aqui na nossa apostila, presta atenção como foi o chamado de Benjamim. Aqui, quando os seus irmãos, os hebreus, eles estavam diante de José, que naquele contexto era governador do Egito, vai acontecer o seguinte, né? José ali percebeu que eram seus irmãos, mas ele não quis se revelar. E ele começou a causar algumas dificuldades no meio dos seus irmãos, porque ele estava vendo quais seriam as atitudes deles. Ele estava querendo ver o coração deles para ver se eles redimiam do que eles fizeram. Porque num determinado momento eles vão confessar: olha, o Senhor está nos castigando por aquilo que nós fizemos com o nosso irmão. E ele entendeu isso. Eles estavam confessando a sua iniquidade. Assim como nós vamos ver que Israel, no final dos tempos, vão perceber que negaram ao seu irmão, que é Cristo. E aí nós vamos ver que aqui diz o seguinte, quando eles estão diante de José: respondemos a meu senhor: temos a pai velho e um filho da sua velhice, mais novo, cujo irmão é morto. Então, quem é esse filho da velhice? Esse filho da velhice de Jacó, quem é o mais novo? É Benjamim. E o irmão morto é José. Num terceiro vídeo, talvez a gente fale dessa relação com José e com Benjamim, mas hoje vamos ater a Benjamim aqui. Só que, irmãos, a grande realidade aqui é que fala que temos um pai já velho. Esse pai já velho aqui, irmãos, olha que tremendo. Existem diversas tipologias na escritura. E uma das tipologias é mostrar o pai e o filho. É mostrar Deus o pai e Deus o filho, que é Jesus. Então, lá no início, quando nós vemos que Isaac estava para ser sacrificado, nós vamos ver que Abraão ali é uma imagem de Deus o pai. E Isaac, sendo sacrificado, é uma imagem de Cristo, o Filho de Deus. Mas quando você avança uma geração mais, nós vamos ver que agora Isaac, quando ele estiver velho, ele vai fazer uma tipologia de Deus o Pai. E o seu filho, Jacó, vai fazer uma tipologia de Cristo. E quando você avança mais uma geração, nós vamos ver aqui, irmãos, que agora Jacó, ele já vai representar o pai. Por isso que diz aqui, o pai já velho, né? O ancião de dias. E diz que o seu filho mais novo, né? É o filho da sua velhice. O que significa isso, irmãos? Representa que Deus, o pai, ele tipologicamente está apontando Benjamim como o último dos seus filhos que se manifesta. E esse último dos seus filhos é quem? É Benjamim, que está apontando para a última geração. Essa última geração está sendo apontada em Benjamim. Então, quando diz que o seu filho mais novo está se manifestando, é a última geração que vai se manifestar no tempo do fim. Mas quando fala do seu filho mais velho, é o Cristo que se manifestou lá há 2000 anos atrás, e agora Benjamim é o último, que significa aquele que está apontando para a última geração, né? E o texto vai continuar dizendo o seguinte: só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponham os olhos sobre ele. Respondeu-lhe ao meu senhor, né, a José: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Olha que tremendo. O que ele está dizendo aqui? Olha, se Benjamim, o mais novo, não se manifestar diante de mim, vocês não vão poder ver o meu rosto. Isso é uma figura profética. Por quê, irmãos? Porque o texto está nos mostrando que a face de José não se revelaria para eles, para aqueles 11, se primeiro Benjamim não se manifestasse diante dele. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Que Cristo, ele só vai voltar, que Cristo só vai se manifestar quando Benjamim se manifestar. E Benjamim, irmãos, fala de tudo isso que nós falamos no passado, fala dessa última geração, mas especificamente aquela que vai formar o último pedaço da casa de Judá. Então, assim como Benjamim precisava se manifestar a José para que José se revelasse, assim também Benjamim, que está apontado nos 144 mil, ele precisa se revelar para que o Cristo se manifeste, para que os olhos sejam abertos. Então, é por isso que diz: se vosso irmão mais novo não descer conosco, nunca mais vereis o meu rosto, tá? Então, enquanto Benjamim não se manifestar, não se pode
ver a manifestação do rosto de Cristo. E no slide próximo, irmãos, eu repeti o texto aqui, mas desconsiderem, tá? Eu repeti a primeira parte do texto, mas desconsiderem isso. Nós vamos ver o seguinte, irmãos, que vai dizer o seguinte, tá? A gente parou nesse texto aqui, então vamos avançar. Tendo nós subido até a seu servo, meu pai, né, que está apontando para Deus o Pai, e ele repetido as palavras do meu Senhor, disse nosso pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós respondemos: não podemos descer, mas se o nosso irmão mais moço for convosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Que é o que nós acabamos de falar ali, né? Ou seja, enquanto Benjamim não for apresentado diante de José, eles não vão poder ver a face. Aqui você tem uma relação de duas coisas. A primeira é que enquanto Benjamim, ou seja, a última geração, não for manifesta, Jesus não vai se manifestar. Mas num outro âmbito é que quando Benjamim se apresenta para José, os olhos dos seus irmãos são abertos e eles entendem que José é um hebreu. Assim também quando Benjamim, que é a última geração que está apontando para esses hebreus se manifestar, eles vão ter os seus olhos abertos e eles vão enxergar o Cristo. E isso tudo num contexto de uma grande fome que está acontecendo aonde? No mundo. Você percebe que essa grande fome, esses 7 anos de fome, eles estão apontando para a grande tribulação? E é nessa grande tribulação, nesse contexto de fome, que os olhos de Benjamim e dos seus irmãos são abertos para eles enxergarem José. Assim também é uma relação lá com aquele tempo que nós vemos, onde os olhos dos hebreus, dos judeus, a última parte da casa de Judá vai ser aberta. Irmãos, não existe um abrir dos olhos que não seja em relação com conversão. Do mesmo modo que eles tiveram seus olhos abertos e enxergaram aqui José, assim também essa última geração que está apontada em Benjamim vai ter os seus olhos abertos e eles vão crer. E esse crer que eu me refiro, ele está acontecendo dentro dos 7 anos e é um crer para a salvação. Perfeito? Eles vão ser salvos aqui. Então, por isso que eu falo, irmãos, Zacarias 12, quando a gente vê que tem aquele grande pranto, e naquele grande pranto os olhos são abertos e eles vão prantear pelo filho unigênito, é a mesma coisa. Os seus irmãos aqui, eles vão ver José e eles vão prantear. E quando eles pranteiam ali, José os aceita, tá? Então, o pranto que vai estar acontecendo aqui em Gênesis é uma relação com o pranto que vai estar acontecendo em Zacarias 12, onde os olhos vão ser abertos e eles vão reconhecer o seu irmão, ou seja, o Cristo, o Messias. E aí sim nós vamos ver que eles serão salvos. Enquanto o mundo todo estava passando por dificuldade naquele contexto ali que você vê que está apontando para o Egito, os irmãos de José, as 12 tribos mais o seu pai, todos eles vão receber da provisão de José. Você percebe que a provisão dentro da grande tribulação, eles vão estar recebendo essa provisão. E se eles são participantes dessa provisão, é porque eles se alimentam da mesa de Cristo, que está apontado em José aqui. Por isso que diz: não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Portanto, hoje a face de Cristo ela está encoberta para eles. Por quê? Porque a última geração, a geração de Benjamim, ainda não foi manifesta. Lembra que eu sempre falo da porção maior, da dupla porção que vai acontecer nos últimos dias, que está apontando para o último tempo, está apontando para Benjamim. E quando você vai no verso 33, disse assim, quando José ia se revelar para eles, né? Diz o seguinte: e assentaram-se diante dele, ou seja, os seus irmãos assentaram-se diante de José, o primogênito. E olha que interessante que vai acontecer aqui, antes de José se revelar aos seus irmãos, vai dizer o seguinte: e assentaram-se diante dele José, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si, e então lhe apresentou a porção que estavam diante deles. Mas a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que qualquer um deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Olha que tremendo, os seus outros irmãos tiveram uma porção normal. Eles tiveram uma porção de alimentação normal. Mas Benjamim, que é o último, diante desse momento que eles estavam se alimentando junto com José, comendo do alimento de José, Benjamim ele vai receber uma porção 5 vezes maior. E nós vamos ver que essa relação de porções maiores, ela está apontada na Bíblia. Irmãos, quando nós vemos que o povo ia descansar no 7º dia, no 6º dia, Deus, ele fazia com que o maná caísse em dupla porção. No 6º ano, que dava a entrada para o 7º ano, para que o povo não plantasse e não colhesse no 7º ano, Deus ele fazia que caísse uma porção muito maior no 6º dia. Assim também, irmãos, nos últimos dias, no 6º milênio, Deus ele vai dar uma dupla porção do Espírito Santo, que está apontado em Eliseu. Elias teve uma porção normal, mas Eliseu tem uma porção
duplicada de Elias. Assim também os irmãos de José receberam uma porção normal, mas Benjamim, que está apontando para o último, que está apontando para o 6º milênio, para a última geração, vai receber uma porção muito maior que dos seus irmãos. Isso está apontando aonde? Lá nas 2 testemunhas, que vão receber uma porção duplicada do Espírito Santo. E eles vão receber essa porção duplicada do Espírito Santo, pois eles são a última geração. Eles são aqueles que vão estar como última geração, como Benjamim, e eles vão estar agora despertando o resto do povo. Mas eles vão receber essa porção dobrada. Por isso que Benjamim vai receber essa porção dobrada, que está apontando para essa porção dobrada do Espírito Santo. Na verdade, a porção aqui é 5 vezes maior. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Benjamim, irmãos, então você vê que tem muitas implicações proféticas. Ele vai ser o último a ser chamado. Ele vai ser o último que vai ser chamado, mas que vai ser aquele que vai ver o seu irmão. Aquele que os seus irmãos, no contexto, vão ter os olhos abertos, porque ele vai se revelar para os seus irmãos. E quando você vai ver o próprio nascimento de Benjamim aqui, irmãos, diz o seguinte. Olha que interessante como Benjamim vai falar muitas coisas para nós. Quando Jacó ele estava se deslocando de Betel para outra terra, para Canaã, você vai ver que Deus ele vai fazer uma coisa aqui com Jacó que vai dizer o seguinte, preste atenção. Verso 10, isso está em Gênesis 35, verso 10 a 18. O teu nome é Jacó, e já não te chamarás mais Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou de Israel. Um dia, irmãos, nós vamos fazer aqui um vídeo específico sobre esse nome Israel, que inclusive é o meu nome, né? Mas vai ter uma coisa que está associada aqui. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te uma nação e uma multidão de nações. Nações sairão de ti, reis procederão, e a terra que dei a Abraão, Isaque, dar-te-ia a ti e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, e levando-se do lugar onde lhe falara, então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde falara com ele, e derramou sobre ele uma libação e lhe deitou o óleo. E ao lugar que Deus lhe falara, Jacó chamou de Betel. Betel significa casa de Deus. E partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Olha o que vai acontecer dessa distância de Betel para Efrata, preste atenção. O que vai acontecer? Deu à luz Raquel a um filho, cujo nascimento lhe foi penoso, em meio a dores de parto. Sim, irmãos, Raquel vai ter o nascimento de Benjamim em meio a dores de parto. E nessas dores de parto, nós vamos ver que vai se manifestar Benjamim. E aonde nós vamos ver que vai ser falado de uma mulher que vai sofrer de tormentos para dar à luz, debaixo de dores de parto, assim, aquela mulher de Apocalipse 12. Então, em Apocalipse 12, irmãos, justamente está acontecendo isso. Você está vendo que tem uma mulher lá sofrendo tormentos, né? Ela está sofrendo tormentos para dar à luz, e quando ela sofre esse tormento para dar à luz, nós vamos ver que o dragão vai querer pegar ela. Ali, irmãos, está apontando Benjamim. Porque assim como Benjamim, ele nasceu em bastidores de parto, assim também a última geração, irmãos, ela vai ser gerada no evangelho debaixo de dores de parto. E essas dores de parto tá apontando para o quê? Para o contexto dos últimos 7 anos, mais especificamente os 3 anos e meio. Apesar que eu entendo que é nos primeiros 3 anos que vai haver a pregação do evangelho, como aconteceu no contexto quando os olhos de Israel, ou seja, dos outros irmãos, foram abertos nos 2 primeiros anos dos 7 que a gente vê lá em Gênesis. Então, irmãos, esses últimos, que é Benjamim, eles vão ser gerados debaixo de um contexto de dores de parto, que está apontando aqui. Porque diz o seguinte, e deu à luz a Raquel um filho cujo nascimento lhe foi penoso, e em meio a dores de parto. Deixa eu escrever de novo aqui, que esse aqui ficou muito feio. Benjamim vai nascer em meio de dores de parto. E disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. E ao sair a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benomi. Mas seu pai lhe chamou Benjamim, tá? Então, num contexto de uma grande aflição, de dores de parto, você vai ver que quem vai nascer é Benjamim. Então, irmãos, os últimos, que é a última geração, está sendo gerada debaixo de dores de parto, para mostrar que sim, irmãos, a última geração ela está apontando para aqueles que vão ser gerados no contexto dos últimos 7 anos. E o mais tremendo é que isso foi profetizado em Gênesis capítulo 37, verso 9, vai dizer aqui o sonho de José, e diz assim, teve ainda outro sonho e referia a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Você consegue ver de novo aquela relação com os 11, que está apontando para os 12 mil mais os 120 mil?
Tá aqui. E ele mostra que esses 11 vão se inclinar perante o 12º. E o 12º está apontando para quem? Para esse contexto de formar os 144 mil. E a gente vê que isso está apontando em Apocalipse que os últimos 12 mil é Benjamim, né? Então, irmãos, esse sonho de José que você está vendo no verso 9 de Gênesis 37, ele é uma correlação com aquilo que está aparecendo em Apocalipse 12 que nós acabamos de tratar. Que diz assim, verso 1 de Apocalipse 12: Viu grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha a relação, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, com a lua, né, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. E é uma mesma relação com o sonho de José, que viu o sol, viu a lua, mas aqui a diferença é que ele viu o quê? Ele viu justamente 11 estrelas. Só que no sonho, irmãos, ou melhor, na visão que João tem, ela vê uma mulher com uma coroa de 12 estrelas. E quando você vê as 12 estrelas, está mostrando que os 144 mil foram formados. Ali Deus está mostrando como se cada estrela daquela fosse uma tribo. E se você tem 12 estrelas, é como se aquelas 12 estrelas representassem os 144 mil que estão formados e agora está apontando para essa última geração. Só que o mais interessante, irmãos, é que essa visão que nós estamos vendo aqui, ela é Deus abrindo a profecia, porque em Gênesis capítulo 3, Deus ele vai fazer uma profecia do descendente que se manifestaria. E a gente vê que essa profecia, irmãos, ela vai ser de pouquinho em pouquinho demonstrada ao longo da Bíblia, dos eventos proféticos, mas Deus ela vai abrir, né, a profecia de Gênesis 3 em Apocalipse 12, só que ela foi profetizada lá no início, que diz assim, preste atenção. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, malditas é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas a mulher disse: multiplicarei sobremodo os teus sofrimentos e da tua gravidez, e em meio a dores de parto dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Irmãos, isso aqui é muito tremendo, porque Deus aqui, ele está mostrando lá nos primeiros dias a relação com a grande tribulação. Que assim, irmãos, como Eva teria dor de parto para dar luz a seus filhos, assim também a mulher de Apocalipse, que está apontando para a verdadeira representação dessa profecia, ela daria luz aos seus filhos em dores de parto. E esses filhos, irmãos, eles são os filhos da Jerusalém do Alto. A Jerusalém do Alto, ela está tendo dores de parto para manifestar os seus filhos. E do mesmo modo como Raquel morreu, nós vamos ver que essa mulher, ela vai morrer e vai ressuscitar como uma nova mulher, tá? Mas daí é uma outra relação. Essa mulher ela vai morrer e vai ressuscitar como uma mulher ressurreta em Cristo, perdoada de todos os seus pecados. Mas aí seria um outro estudo. Então Raquel ela vai morrer e em meio a dores de parto vai nascer Benjamim. E aqui em Gênesis Deus estava mostrando que a última geração ela seria gerada em meio de dores de parto. E aí nós vamos ver que essa geração é a geração do fim. Você consegue ver que tremendo que Deus está revelando por meio do passado as coisas do futuro? E as coisas do futuro são reveladas por meio dessas coisas do passado. As pessoas, irmãos, os ímpios, o próprio diabo não entendia que isso aqui era uma profecia que se completar lá em Apocalipse. Então Deus ele faz a profecia aqui em Gênesis, capítulo 3, mas ele vai abrir essa profecia e dar o significado verdadeiro dela lá em Apocalipse 12 para 13. Isso é muito tremendo. Deus ele abriu aqui a profecia. Então, como eu disse para vocês, né, voltando lá no início, nós vamos ver que Cristo ele tinha 12 apóstolos e um dos apóstolos foi tirado, que é Judas, por causa da traição. Assim também nós vamos ver que como Judas foi tirado, outro foi colocado no seu lugar. E este que foi colocado era quem? Era justamente Paulo, que era da tribo de Benjamim. E ele vai dizer o seguinte para nós, preste atenção. Paulo aqui nesse contexto de 1 Coríntios, irmão, ele está trazendo uma relação com o fim. Ainda que ele está mostrando ele lá no início, isso que você está vendo aqui está apontando lá para o final do tempo, da geração do fim e especificamente para as duas testemunhas. Porque diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Olha os apóstolos aparecendo aqui. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. E depois disso foi por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim,
como um nascido fora do tempo. Olha que tremendo. Ele é aquele que foi chamado fora do tempo. Por quê? Porque ele está mostrando que ele foi o último que está sendo chamado. Ele foi ser gerado como um último filho. É como se cada apóstolo vai representar aqui um filho específico, mas ele vai ser chamado como aquele que vai nascer por último, fora de tempo. E aí ele vai dizer, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois, ele diz, persegui a igreja de Deus. Olha que tremendo. Se você for lá em Israel e você tentar pregar o evangelho, você vai ver que você vai ser perseguido. Constantemente você vai ver vídeos na internet de judeus perseguindo a cristãos, a judeus cristãos que estão lá pregando o evangelho. E Paulo, irmãos, ele tinha os seus olhos vendados aqui. Ele era como um benjamita que tinha os seus olhos vendados, que perseguia a igreja. Consegue ver a relação? E hoje, irmãos, os que estão lá, eles são representação da casa de Judá e eles têm os seus olhos vendados. Mas vai acontecer o seguinte com Paulo. Como vai ser a conversão de Paulo? Preste bastante atenção. Porque diz assim, isso vai estar em Atos 22, versos 6 a 15. Ora, aconteceu que indo a caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Essa luz aqui é uma representação de Cristo. A luz de Cristo vai brilhar. E então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, isso aqui tem muita revelação. Por quê? Porque o nome Saulo, ele é o mesmo nome do rei Saul, é Shaul, mas no grego vai estar como Saulo. Porém, no hebraico é Shaul. E Shaul, irmão, ele era da tribo de Benjamim e ele passou a perseguir Davi. Você consegue ver que Paulo, de uma forma indireta, ele é uma imagem de Saul? Saul começou bem, recebeu o Espírito e terminou mal. Paulo começou mal, perseguindo a igreja, mas terminou bem, recebendo o Espírito. Então, um é o contrário do outro. Mas os dois são da tribo de Benjamim e os dois são chamados de Saulo. Então, existem relações entre Benjamim, na pessoa de Saul e na pessoa de Paulo. Mas eu tenho um vídeo específico sobre isso que a gente vai tratar no outro dia. Mas ele fala aqui, por que me persegues? Olha que interessante, Cristo está fazendo uma imagem de Davi aqui. Davi, ele era da tribo de Judá, do qual viria o Cristo, ele estava sendo perseguido por Saul, que era da tribo de Benjamim. Aqui também Saulo, que era da tribo de Benjamim, estava perseguindo a igreja que representava o Cristo, da tribo de Judá. E diz, perguntei-te, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz sem, contudo, perceber o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei, o que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali dirão acerca de tudo que te ordeno fazer. E tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, olha que tremendo, Paulo ele se tornou cego aqui. Por causa da perseguição a Jesus, ele se torna cego. E essa cegueira de Paulo representa a cegueira que está sobre a casa de Israel. Porque eles se tornaram cegos porque eles perseguiram o Cristo. Isso está no Salmo 69, né? Portanto, torna-se escura as suas vistas porque perseguem aquele a quem tu feriste, né? Então Cristo, como essa grande luz que se manifestou entre os judeus, cegou os olhos deles. E guiando pela mão os que estavam comigo, cheguei-me a Damasco, um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei e tendo bom testemunho, tanto dos judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto de mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Olha, ali nós estamos vendo Paulo se tornando cego, representa a cegueira dos judeus. Mas nós vamos ver que vai vir agora um homem, um gentil chamado Ananias, e esse Ananias, agora ele vai ministrar a cura sobre Saulo, que é Paulo, e ele vai ter os seus olhos desvendados. Irmãos, esses olhos desvendados significa a cegueira que vai ser tirada de Benjamim nos últimos dias. Então, quando essa cegueira de Benjamim for tirada, assim como foi tirado de Paulo, preste atenção no que vai acontecer. Saulo, irmão, recebe novamente a vista, e nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, e veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque tu serás de ser a sua testemunha diante dos homens, e das coisas que tens visto e ouvido. Olha que tremendo. Quando Paulo ele teve os seus olhos abertos, apontando para a casa de Benjamim, que vai ter os seus olhos abertos, ele vai se tornar testemunha. Por isso, irmãos, que nós temos que entender que nos últimos dias, as duas testemunhas, elas estão apontando para essa geração do fim, que está apontando como João Batista, mas vão ter os seus olhos abertos e agora vão testemunhar
da palavra. Percebe que tremendo isso daqui? Paulo, ele foi o último apóstolo que teve seus olhos abertos, assim os últimos, a última geração está apontando para esses últimos judeus, que está apontando para Benjamim, que vão ter os seus olhos abertos e vão passar a testemunhar de Cristo quando? Nos últimos dias. E agora preste atenção como Paulo ele vai se botar numa posição de Elias aqui. Paulo é da tribo de Benjamim, representando a casa de Judá, mas ele vai se colocar numa posição de Elias e vai dizer o seguinte, porque diz exatamente dessa forma. Preste bastante atenção, né? Ele falando do povo de Israel. Ele diz o seguinte: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Quem é o povo de Deus nesse contexto aqui? É o povo de Israel. De modo nenhum, porque eu também sou israelita, olha que tremendo, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, tá? Então Benjamim vai aparecer aqui. Deus não rejeitou o seu povo, quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere-se a respeito de Elias como insta perante contra Israel? Você consegue ver, irmãos, que ele está expressando a expressão aqui, trazendo a expressão Benjamim, e no mesmo contexto ele está trazendo a expressão Elias? Porque, irmãos, assim como lá em Israel, no contexto de Cristo, haviam vários incrédulos, mas uma pequena parte creu, assim no final dos tempos, essa última parte chamada de Benjamim vai crer e vai ser como Elias, que não vai se ajoelhar a Baal. Por quê? Porque a outra parte de Israel vai se ajoelhar diante dos pés do anticristo. E ele diz, porque eu também sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere-se a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas. Olha só, Jezabel, lá em Apocalipse, Babilônia vai matar os profetas de Deus. Arrastaram os teus altares, ou seja, cessaram o sacrifício. E só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que ele disse, pois, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Irmãos, Paulo está se mostrando aqui como Benjamim. E ele vai mostrar que assim como Elias creu em Deus e permaneceu firme, assim também os israelitas que aceitaram o Cristo são como Elias. E eles sendo como Elias, eles vão obedecer ao Senhor, mas o restante, eles são como aqueles que se perverteram com Jezabel. Contudo, Paulo aqui mostra que ele, assim como Elias, estava como testemunha perante Deus contra Israel. Você consegue ver que Paulo está associando a expressão Benjamim com a expressão Elias? E quem que nós vamos ver lá nas duas testemunhas de Apocalipse 11? Exatamente Elias. Irmãos, esse texto aqui, ele serve lá para o passado? Serve. Mas Paulo profeticamente está falando do contexto do fim. Aonde aqui ele está mostrando que ele sendo como Benjamim, ainda que ele foi manifesto lá no passado, a mesma coisa que aconteceu com ele vai acontecer com a geração do fim, que vai ser associado como Benjamim, e esse Benjamim do tempo do fim vai ser associado como Elias, e as duas testemunhas que não vão se dobrar diante de Baal, que vai ser quem? A besta, o anticristo. Por isso que vai dizer, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. Por que diz aqui que Deus não rejeitou o seu povo? Significa que Deus vai dar uma herança terrena? Não, irmãos. Deus não rejeitou o seu povo porque ele se lembrou e deixou a porta da salvação aberta. Por isso ele não rejeitou. E assim como Paulo entrou e foi feito igreja, assim também Deus deixou a porta aberta para Israel, e aqueles que entrarem vão se tornar igreja. E essa porta vai estar aberta no fim, pela porta de Benjamim. O povo vai entrar e ser participante da última geração, que vai ver a vinda de Jesus. E ele diz, pois também agora no tempo de hoje sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. E no final vai sobreviver um remanescente, aquele povo do final, que vai viver como sendo remanescente segundo a eleição da graça. Em Apocalipse fala de um remanescente, né? Tá aqui, é uma relação com isso. E o que aconteceu, irmãos, quando nós vimos lá que os 120 discípulos de Cristo, eles estavam no mesmo lugar e começaram a orar, o que vai acontecer, tá? Pra gente falar do número 120. Diz exatamente assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas primeiro nós vemos que fala dos 120 discípulos. E todos reunidos no mesmo lugar, os 120, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu-se toda a casa onde estavam assentados.
E apareceram-se distribuídas entre eles línguas, como fogo, e repousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Em Apocalipse 14, eu acho que é na primeira ou na segunda voz angelical, nós vamos ver que vai se manifestar um anjo voando pelo meio do céu, e esse anjo voando pelo meio dos céus, ele vai pregar o evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nação, tendo o evangelho eterno, dizendo que os homens se convertessem porque chegou a hora do juízo de Deus. E aqui nós vamos ver que esses 120 discípulos vão receber o Espírito Santo e vão passar a falar na língua daquelas nações, e esses vão receber o evangelho. Mas aqui, irmãos, quem era que estava aqui? Eram justamente judeus, hebreus que estavam vindo de todas as províncias que falavam diversas línguas. O Espírito Santo foi dado quando aquele número 120 apareceu, o Espírito Santo foi dado, e agora eles vão pregar para esses judeus. Por que aparece o número 120 ali, irmãos? Porque Deus está mostrando tipologicamente que a plenitude dos gentios entrou, e quando essa plenitude dos gentios entrou, assim como o número 120 estava aparecendo lá no passado, quando o número 120 mil se cumprir lá no futuro, a plenitude dos gentios entrou, então o Espírito Santo vai ser derramado uma última vez. E essa última vez do Espírito Santo ser derramado, está escrito aqui. Você vai ver que aqui no primeiro texto, no verso 16, fala do derramamento lá do passado. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Agora, irmãos, o próximo verso 18 já está falando do futuro, da última geração. E assim como o número 120 lá apareceu para manifestar o derramamento do Espírito Santo, quando se completar o último 120 mil que está apontando para a casa de Israel, então vai acontecer este derramamento do Espírito que está aqui. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Está aqui, irmãos. Apocalipse 11, onde vai ser dado poder para as duas testemunhas e elas vão profetizar. E aí o que elas vão fazer? Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem que vai invocar o nome do Senhor? Exatamente, irmão. Benjamim, nos últimos dias, no contexto da aprovação, antes do grande e glorioso dia do Senhor, eles vão clamar: Senhor, salva-nos, salva-nos, tem misericórdia e compaixão de nós, né? Aí eles vão clamar: Hosana nas alturas, como eu expliquei no outro vídeo, tá? Então, irmãos, você vai ver que aqui essa última geração é a que está apontada aqui. Isso é Benjamim. E qual era a pregação quando o Espírito Santo foi derramado, irmãos? Essa pregação que foi feita lá no passado, ela vai voltar a ser feita no futuro e vai dizer o seguinte. Isso está em Atos capítulo 2, verso 4 a 43. E com muitas outras palavras, deu testemunho, olha as duas testemunhas, e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Então, o que você vê que aconteceu aqui, irmãos? Exatamente, 3.000 judeus se converteram. E assim como 3.000 judeus se converteram lá no passado, você vê que aqueles primeiros 3.000 judeus que se converteram está apontando para aquela primeira parte, que era a primeira parte apontada em Judá. E assim como nós vemos, irmãos, que completou-se os 120 mil e entrou novamente a última parte da casa de Judá, que é Benjamim, nós vamos ver que aquilo que aconteceu lá no passado, que o enfoque da pregação do Espírito Santo caiu sobre Judá, vai acontecer no futuro. E assim como a pregação de Pedro, que está apontando para as duas testemunhas converter a 3.000 judeus, nós vamos ver também que no futuro a pregação das duas testemunhas vai fazer com que uma multidão de judeus se converta ao testemunho de Jesus Cristo, mas não com uma porção normal do Espírito Santo, mas com uma porção dupla. Então, irmãos, isso é uma relação com o relógio de Deus. Deus está mostrando que assim como o sétimo dia é o seu descanso, mas antes vem uma dupla porção para que o povo pudesse descansar com a alimentação, assim também Deus vai derramar uma dupla porção do Espírito que vai cair sobre Benjamim, e esse Benjamim é a última geração que vai receber essa porção dobrada e vai ver ao Senhor, onde a face do Senhor vai se manifestar e eles vão enxergar ao Cristo. E diz mais: perseveraram na doutrina dos apóstolos, entenda apóstolos aqui como duas testemunhas, na comunhão e no partir de pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, ou seja, as duas testemunhas aqui no contexto do fim. Começa pelos apóstolos e termina pelas duas testemunhas, que é como se fossem os apóstolos do tempo do fim. Tá bom, irmãos? E eu quero lembrar você mais uma vez que esse vídeo está sendo patrocinado aqui pelo curso Despertar Espiritual e Imersão na Bíblia. Irmãos, tudo isso que eu falei para você aqui, a gente vai tratar com muito mais ênfase lá no nosso curso, muitas outras coisas, e você vai estar ajudando, patrocinando não só meu canal, como o canal de outros irmãos, como do próprio canal Graça e Conhecimento. Se você quiser conhecer, o link está aqui na descrição. Se você quiser também se tornar membro do canal, você pode se tornar, que nós vamos estar fazendo lives exclusivas aqui para as pessoas que estão ajudando e contribuindo com o canal através do Seja Membro. Tá bom, irmãos?